Abertura, fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Ninar o Joaquim até que é fácil. O bebê dorme rapidinho no colo do pai. Mas trabalhar todos os dias desse jeito aí é, no mínimo, desafiador. Desde que a pandemia do novo coronavírus teve início, a rotina do Flávio mudou bastante. A sala do apartamento do advogado se transformou num escritório improvisado. Tanto do ponto de vista de organização, né, porque a gente precisou reorganizar a casa, colocar uma mesa na sala para a gente trabalhar, empurrar o sofá. Então a gente teve que contratar uma internet melhor porque a gente não conseguia fazer as reuniões. Então, ao mesmo tempo, ter espaço para o bebê brincar, a gente tem que fazer a comida, cuidar da casa, né, lavar louça, lavar roupa. Então é muito difícil conciliar tudo isso, né? Para a Luz, que estava terminando o período de licença maternidade quando a fase de isolamento físico começou, a transição foi bem conturbada. Acho que é ainda um pouco difícil Luz Gonzalez, cientista social. conseguir dar conta assim, nos tempos que normalmente faria as coisas. E acho que isso se junta pro fato da gente estar no mesmo lugar, trabalhando e cuidando do bebê e tendo que dar conta de outras coisas. Que normalmente a gente não faria, e ter o mesmo ritmo de trabalho que tinha antes, né? Acho que é bem difícil. Em condições normais, o Joaquim estaria na creche. Agora e ainda durante algum tempo, ele vai ficar cercado da atenção dos papais de primeira viagem. Sorte que o casal de São Paulo é super parceiro e acaba se revezando em turnos para cuidar da casa, do trabalho e principalmente da criança. A gente faz um combinado, né? Hoje, que reuniões você vai ter? Você tem reunião até que hora? Essa reunião dá para ficar com o bebê? Não dá? Você vai ter que falar mais? Vai ter que moderar uma conversa, né? Então a gente faz esse combinado diariamente. Só que tem dia que os dois têm reunião ao mesmo tempo, o bebê tá ali querendo brincar, a gente precisa fazer a comida. Então, assim, é uma coisa que tem dias que são Sentado, bem complicados. homem toca violão. É respirar para não pirar. Se lidar com tantas demandas e um filho em casa já é complicado, imagine então com duas meninas de idades diferentes. Nós temos duas filhas, a Aurora, de 10 meses, e a Areta, de 9 anos. E a Areta tem aula online à tarde. A Aurora tem uma vida, né, regrada, com horários de acordar, dormir, comer. Então, ações que a gente terceirizava, responsabilidades nossas que a gente terceirizava, como escola e ir para a creche, a gente teve que assumir com a pandemia. Então, isso foi um dificultador. O home office ou regime de teletrabalho tem se tornado cada vez mais comum no país. Um estudo recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revelou que aqui no Brasil, 8.700.000 profissionais têm exercido atividades de forma remota. E quanto maior a renda dessas pessoas, maior o potencial para desempenhar funções em casa. Outros fatores também são levados em consideração. Nós percebemos que claramente quem mais exerce trabalho remoto no Brasil, tanto do ponto de vista potencial quanto efetivo, são pessoas que têm maior escolaridade, superior completo, acima e pós-graduação, pessoas brancas e mulheres. De acordo com a pesquisa, 3 milhões de brasileiros do setor público fizeram teletrabalho em junho. Foram 200 mil a mais que no mês anterior. Já 5.700.000 trabalhadores da área privada trabalharam de casa no período, 224 mil a menos que em maio. O Distrito Federal apresentou a maior porcentagem de pessoas fazendo trabalho remoto. Na sequência veio o Rio de Janeiro, com quase 23%, e São Paulo, com 18%. Por outro lado, estados como Mato Grosso e Pará apresentaram os percentuais mais baixos. Com esta opção se tornando uma realidade na vida dos trabalhadores, fica uma pergunta: como calcular as horas dedicadas ao serviço à distância? A gente tem dois cenários. Se existir Ana Paula Pereira do Vale, advogada. um horário de trabalho fixo e o controle de ponto, o empregado ele precisa cumprir esse horário e ele precisa fazer o registro da entrada, da saída, do intervalo, tá? De outra forma, o empregador ele não precisa fixar uma jornada de trabalho. Então, o empregado ele poderia trabalhar
desempenhar as tarefas dele no horário em horário livre, que ele entendesse mais adequado. A advogada trabalhista lembra que as horas de trabalho a mais são registradas e computadas se houver controle da jornada. Já o vale-refeição, concedido a muitos trabalhadores, não necessariamente se mantém na lista de benefícios de quem faz o serviço fora da empresa. Se não tiver nenhuma disposição em instrumento coletivo ou individual e não tenha sido feito nenhum tipo de acordo entre o empregado e o empregador, o vale-refeição especificamente pode ser suspenso, porque ele tem uma natureza de benefício para a alimentação do empregado no local de trabalho. O estudo do IPEA que você viu aqui no Repórter Justiça apontou ainda que nem todo tipo de trabalho pode ser desempenhado de casa. No estudo, a gente percebeu que existem certas ocupações que têm um maior potencial de trabalho. Por exemplo, usando a classificação brasileira de ocupações, a domicílios, ocupações como gerentes, intelectuais, professores, esses têm um maior potencial de teletrabalho. Já, por exemplo, ocupações como quem exerce defesa nacional, corpo bombeiros, policiais, professor, quem trabalha na atividade de indústria, né, com manutenção de máquinas e agricultura, tem pouco potencial, tem menor potencial de teletrabalho. Então, a própria atividade laboral em si dá uma ideia de quanto a priori, né, poderia exercer esse teletrabalho. Né? Agora, com certeza, está ligado a questões tecnológicas. Em Porto Alegre, Silvia Regina passou a atuar de casa. A servidora pública, que durante anos se deslocou diariamente para o trabalho, teve que se adaptar. No começo foi uma loucura. E eu não consigo trabalhar na bagunça, eu preciso estar organizada e enxergar que a minha casa está limpa, está cheirosa, para eu poder desenvolver um trabalho melhor. E tinha, além das coisas de casa, a casa é bem trabalhosa, tem um pátio grande ainda que tinha que cortar grama, além de alguma casa cortar grama. No verão, Silvia conseguiu trabalhar ao ar livre. Eu comecei minha estação de trabalho, comecei na garagem, né? Aí era com notebook, eu não tinha pego o computador da secretaria ainda, mas estava mal instalado. Mas ali era fresquinho, eu ficava com contato com a natureza, deixava as portas abertas, aí ventilava, enfim, eu gostava de ver o movimento da rua também. Aí não te sente tão sozinha, né? Tão isolada. Então eu deixava os portões abertos lá e eu podia pelo menos enxergar o movimento da calçada lá da rua dos vizinhos. Mas com a chegada do inverno foi a vez de se mudar para dentro de casa. A secretaria para onde ela trabalha forneceu todo o equipamento, o que, em regra, é obrigação das empresas. Se o empregado não tiver os equipamentos para trabalhar em casa, ou a infraestrutura, como internet, ou outro sistema que seja necessário, o empregador ele precisa subsidiar essas despesas. O trabalho desenvolvido de casa, por vezes, é mais cansativo. O sentimento de exaustão fica evidente. Nessas horas, é preciso tomar cuidado para que o luto natural da fase de isolamento não se misture à síndrome de burnout, caracterizada pelo esgotamento mental. A síndrome de burnout, ela junta sintomas que são da depressão, são da ansiedade e é do excesso de trabalho. Né, a sobrecarga. Então, o estresse de querer atender a demanda, mas não ter recursos que possibilitem uma qualidade para essa alta demanda que está sendo exigida, ela vai gerar um estresse. Então, o burnout ele vai entrar como meu sentimento de incapacidade por uma exigência repetida sem eu considerar os recursos que eu tenho como possíveis. Para o trabalho fluir, a pessoa precisa estar com a cabeça tranquila. Yoga e meditação entram como aliadas. Massagem também é uma boa para quem está com níveis altos de estresse.
Na tentativa de evitar o adoecimento psíquico, a psicóloga recomenda ainda o acesso à terapia e, em alguns casos, ao tratamento medicamentoso. As pessoas deveriam olhar para a saúde num processo de prevenção, né? Então, pensar que várias demandas em nossas vidas muitas vezes pedem uma atenção especial. Pede para que você pare, que reflita sobre si mesmo e como você reage às demandas que surgem, seja na área profissional, seja na família, né, seja nas relações sociais. Se você não tem isso e o adoecimento chega, é preciso parar, refletir e fazer escolhas mais assertivas para cuidar da sua saúde. Então, procure um profissional especializado, procure uma psicoterapia, procure um psiquiatra para conversar e identificar os sintomas que você está sentindo, para que sejam tratados e você possa ter uma vida com qualidade. O Flávio, de Brasília, conseguiu adequar o trabalho à nova rotina corrida do dia a dia. Em casa, desde março, o jornalista também tem cuidado do bem-estar. A minha rotina começa por volta de 7, 7h30 da manhã. Eu paro para almoçar rapidamente e sigo até a noite, muitas vezes 9 horas da noite. Nesse inteirinho, ao longo do dia, eu tenho mais tempo para... Às vezes eu estou um pouco cansado, para deitar um pouco e descansar, ou para comer alguma coisa. Aqui no escritório eu não tinha essa possibilidade. E uma das vantagens é poder trabalhar mais à vontade. Eu, por exemplo, quando eu tenho reunião, né, eu tenho mais essa preocupação assim, de como eu vou me apresentar, mas eu fico muito à vontade de casa. Apesar de ter perdido o contato presencial com amigos e colegas de trabalho, ele não tem muito o que reclamar desse novo normal. Entre as perdas, eu acho que tem realmente a falta de contato com as pessoas, a gente acaba ficando muito preso ao nosso próprio universo. Isso, para uma área que requer tanta criatividade, inovação, a gente está atento às coisas que acontecem, realmente eu acho que de alguma forma impacta. Mas no somatório, né, dos aspectos positivos e negativos, eu acho que a gente tem mais ganhos do que perdas. Prédio com muitas janelas. O Repórter Justiça vai para um rápido intervalo e volta em instantes. No próximo bloco, você vai ver que tem muita empresa querendo levar adiante o regime de teletrabalho. E mais, os prós e os contras das atividades feitas de casa. Não saia daí. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. A pandemia do novo coronavírus levou as empresas brasileiras a grandes mudanças. Vendas virtuais, reuniões por videoconferência. Foram tantas adaptações que o Bruno, advogado especialista em direito administrativo, teve que alterar toda a dinâmica de trabalho do escritório que é sócio. A gente fez a devolução do escritório, a gente devolveu o escritório físico e passou a atuar 100% na nuvem. Com isso, a gente passou a ter acesso a talentos no Brasil inteiro. Então, desde o início da quarentena, a gente já contratou 15 pessoas e hoje a gente tem a oportunidade de contratar pessoas do Brasil inteiro, o que é muito legal. A Rafaela também é advogada. A jovem trabalha numa plataforma de negociação online exclusiva para a área. No começo, a adaptação ao home office não foi fácil, mas conta que depois de organizar a agenda e o espaço da casa dela, tudo ficou melhor. Como vantagem, eu vi que a minha produtividade e do meu time melhorou bastante. Como eu atuo na área de sucesso do cliente, eu trabalho fazendo muitas reuniões e antes da pandemia a barreira física, a distância, era uma dificuldade e agora eu vejo que eu posso marcar mais reuniões durante o dia, consigo melhor atender todos os meus clientes. A nova forma de trabalho veio para ficar, viu? Um legado que podemos dizer que foi bom da pandemia da Covid-19. A gente quer se manter como escritório 100% online, a gente quer se manter como escritório 100% na nuvem e a gente está muito confortável com essa dinâmica que a gente estruturou. A gente imagina os grandes desafios, né, do mundo online, de trabalhar de 100% online, é justamente a questão da gente conseguir manter a sociabilidade e a cultura do escritório
Então a gente imagina que quando for adequado, a gente vai promover alguns encontros, então a gente quer manter a sociabilidade, mas a gente não acredita que seja necessário que as pessoas trabalhem no mesmo lugar. Já a empresa da Tâmela, que atua no setor de tecnologia no estado da Paraíba, não vai funcionar 100% digital depois da pandemia. A empresária conta que os funcionários reagiram bem ao home office, mas são mais de 20 anos no mercado oferecendo atendimento presencial, o que ela não pretende abandonar. Por isso, aos poucos, a rotina está voltando ao que era antes. Parte da equipe continua ainda em home office, parte da equipe continua na empresa, e aí a gente vai, de acordo com o passar dos dias, ver qual vai ser a melhor maneira. Se o trabalho vai continuar híbrido, se a gente fica realmente home office, se volta todo mundo. Então, acho que a experiência vai contando para que a gente amadureça realmente com uma nova realidade como um todo. Tanto os trabalhadores como as organizações não tiveram culpa de serem projetados para um home office que não foi planejado. Quando nós falamos de um home office, o ideal é sempre fazer um planejamento, levando em conta as condições em que a pessoa reside, as questões de estrutura, tudo isso. O que eu vejo o home office foi a reação mais rápida da organização para continuar com a atividade econômica, para se preservar vidas e não parar o país. E isso foi compreendido, foi entendido. Então, mesmo aquelas empresas que não tiveram muito sucesso no momento inicial, elas voltarão a investir na ideia do home office. Novamente, eu acredito num ponto de equilíbrio. E há empresas que apostaram tanto no home office que, inclusive, contrataram profissionais neste momento tão difícil para a economia do país. O Rafael participou de um processo seletivo no mercado publicitário. O processo foi todo virtual e lá se vão 3 meses no novo emprego. Tive que mandar um vídeo explicando um pouco sobre mim, sobre os meus hobbies, sobre o que eu gosto de fazer no meu tempo livre, sobre as minhas qualidades, sobre minha trajetória dentro da minha área, quais foram as empresas que eu passei, quais são meus desafios, quais são minhas melhores qualidades. Então, basicamente, o vídeo foi isso. Eu tive que falar muito sobre quem eu era pessoalmente, as coisas que eu gosto, e depois mais relacionado à minha profissão. A seleção virtual se tornou a opção mais segura para as empresas que precisam contratar. Afinal, todo cuidado é pouco. Se eu quero contratar alguém, eu não posso simplesmente pedir que ele saia da sua casa, que é um ambiente seguro, se exponha num transporte público e ainda que chegue na minha empresa, que há um protocolo, mas nós temos um intervalo aí entre a casa segura e a empresa. Então o recurso passou a ser a contratação, os trabalhos de uma maneira virtual. Isso tem sido uma coisa que tem sido feita há muito contento. É claro que quando chega-se no final da escolha da pessoa, muitas empresas optam por providenciar um transporte um pouco mais seguro, para ter um contato presencial. Este tipo de contratação é apenas um dos atrativos das novas formas de trabalho. Além disso, do ponto de vista econômico, a empresa que não se adaptar pode ser engolida pelo mercado. As lojas, por exemplo, vão ser muito mais um espaço de observação, de experimentação, mas as vendas vão ser online, Então, eu acho que o mercado online vai se dar bem e quem vai se sustentar dentro dos mercados são as empresas que trabalharem de forma competente, da forma mais competente possível. Então, é um desafio muito grande de gestão das empresas, todos os setores econômicos, a gente poderia dizer, em fazer esse tipo de abordagem digitalizada. Então, mesmo que não tenha recursos, vai ter que se reinventar. Por isso, a expectativa é de bons negócios desde que o setor privado tenha estratégias inteligentes, tanto na gestão de pessoas, como na gestão de vendas e de mercado. As leituras que eu tenho feito é que há, na verdade, até ganhos de produtividade. Muitas empresas estão achando que esse processo tem levado a ganhos de produtividade, agilidade, resultado. As pessoas estão realmente empenhadas. Quem é profissional, na verdade, independentemente de onde ele esteja, se no home office ou dentro de um escritório privado, ele vai atender, na verdade, o seu trabalho da forma mais plena, Então,
E aí eu acho que os profissionais que vão sobreviver no mercado são esses que vão atender plenamente as demandas das empresas, não é? E as empresas, por sua vez, vão ter, sim, redução de custos. A seguir no Repórter Justiça, tem como ser mais produtivo trabalhando em casa do que no escritório? Conheça profissionais que estão produzindo e gerando bons lucros para as empresas. E mais, fique por dentro dos direitos trabalhistas quando o trabalho em casa gera carga de estresse e dores musculares. É daqui a pouco, não saia daí. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Trabalhar em casa e manter a produtividade e a saúde. Será que funciona mesmo? O Isaac é um exemplo que o home office pode dar certo. Ele é jornalista, trabalha com processos criativos e trocou as horas perdidas no trânsito puxado de São Paulo por mais tempo de dedicação ao trabalho e à vida pessoal. Você consegue gerir melhor o seu tempo. Jornalista. O tempo que eu teria de deslocamento, por exemplo, é economizado. O tempo de acordar antes, se arrumar e etc. Ele é menor, né? Então essa é uma vantagem. Definir estratégias do dia. O que eu vou fazer naquele dia? Né? Definir uma tarefa muito clara. E tentar seguir ao máximo quando dentro do possível. O Isaac só sentiu falta de uma coisa, dentro da dinâmica do home office, a saudade dos colegas de trabalho. O maior desafio é não ter a interação pessoal com as pessoas. No meu caso, não é nem tanto o lance de ter as distrações do ambiente doméstico, né? Mas é mais não ter a interação com as pessoas, a troca. Como meu trabalho é muito criativo, acho que a presença e a troca presencial é muito importante. Não necessariamente todos os dias, mas é uma coisa que faz falta quando você está todos os dias num home office, isolado, enfim. Já a Ana Paula, que é servidora do Estado no Rio Grande do Sul, se viu num dilema nos primeiros meses de home office. O que aparenta, né, é o fato de que a gente está trabalhando muito mais, porque antes você tinha uma reunião no turno da manhã, uma reunião no turno da tarde, agora você tem 2 de manhã, 4 de tarde, né, porque justamente por não ter as distâncias físicas, esse deslocamento, então acaba nos exigindo e facilitando, né? Então são 2 situações dentro de uma mesma ideia de que a gente facilita o contato, o acesso às outras pessoas, mas também não tem aquele tempo, né, de deslocamento, aquela pausa para o café, aquele momento de descontração das reuniões. Para ela, o jeito foi ver o lado bom da nova forma de trabalho. Eu acho que aumentou a produtividade, então o home office ele tem algumas vantagens, né? Você poder estar mais confortável dentro de casa, poder preparar os seus próprios alimentos. Eu acho que isso também é uma coisa fundamental. Eu era uma pessoa que me alimentava muito na rua e hoje eu tenho, então, conseguido manter uma relação de uma alimentação mais saudável, né? Adquirindo os produtos direto dos produtores locais, orgânicos, então também monitorando um pouco melhor essa questão da minha vida em casa, mas mais saudável e também conectada com alguns valores em termos de alimentação. E claro, né, essa conexão conosco, né, de estar sozinho, mas não se sentir sozinha, né? Então isso é importante para a gente manter nosso equilíbrio e saúde mental. Regras, planejamento e agenda com os horários pré-estabelecidos formam o tripé do sucesso do home office. Para esta especialista em produtividade, o segredo está na forma como você faz a gestão dos ponteiros do relógio. A gente precisa saber o que ocupa o nosso tempo. Então eu preciso saber como que eu uso o meu dia. Né? Como que o meu dia de trabalho ele é ocupado. Na verdade, não só de trabalho, né? Mas como que o meu dia como um todo é ocupado. Então, esse mapeamento ele precisa começar da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Inclusive, eu acho importante colocar a quantidade de horas que você dorme. Definir e anotar tudo o que você faz no dia a dia é uma boa dica para organizar a nova rotina. A gente é muito otimista. A gente acha que a gente consegue concluir tudo muito mais rápido do que a gente realmente consegue.
Então, precisa, o ideal, né, para o mapa de atividade ser o mais realista possível, mais próximo da sua realidade, é que você liste a atividade e aí você liste quanto tempo você demorou para fazê-la, e não que você faça ele depois que você já concluiu a atividade, porque aí você consegue saber o tempo mesmo que você demorou. E para quem se adaptou à nova metodologia de trabalho, é possível barganhar com o chefe mais dias de serviço em casa do que no escritório quando a pandemia do novo coronavírus terminar. A expectativa é que o crescimento da modalidade seja de 30% nos próximos anos, uma tendência bastante promissora. Se você tem a liberdade de escolher o seu horário de trabalho ou o seu local de trabalho, isso vai te dar uma tranquilidade, né, uma segurança, uma confiança muito maior do que se você se sentisse obrigado a todos os dias sair de casa no mesmo horário para ir para o escritório e enfrentar aquele trânsito. Se por um lado as empresas têm redução nos custos, como aluguel e deslocamentos diários, é importante lembrar que, por outro, há questões ligadas aos direitos dos trabalhadores. De acordo com advogados especialistas na área, a jornada de trabalho deve ser cumprida da mesma forma que um funcionário faria se estivesse na empresa. No entanto, é bom ter o controle dos horários de entrada, saída e intervalo. A exceção é quando, por meio de acordo ou convenção coletiva, houve redução nas horas de trabalho. E vale lembrar que muitas horas extras de trabalho em casa podem gerar alguns desconfortos, principalmente na saúde. Se o trabalho está sendo desenvolvido na casa do trabalhador ou na estrutura da empresa, nesses dois cenários, o empregador ele é responsável. Então, a CLT ela tem uma previsão que quando o trabalhador está em home office ou em teletrabalho, a empresa precisa orientar o seu funcionário a respeito de questões de ergonomia, de segurança do trabalho, e o empregado ele tem que se comprometer a cumprir todas essas regras. Em questões de ergonomia, algumas empresas elas têm adotado a política de fornecer o mobiliário para o empregado, caso ele não tenha uma mesa, uma cadeira ergonômica para que ele possa desenvolver o trabalho, tá? E eu acho que o que é importante é ter esse diálogo entre a empresa e o funcionário para verificar se as regras de ergonomia estão sendo atendidas, para que a saúde do funcionário possa ficar resguardada. O Marcos é psicólogo e professor universitário. Ele teve um problema sério na coluna por causa das muitas horas de trabalho em frente ao computador. Muitas dores, não é? Aqui na região lombar, né? Até que fizesse os exames, né, de imagem e descobrisse o que estava acontecendo, mas foi um mês, 30 dias aproximadamente de dores, não é? De desconforto, era muito ruim para sentar, pior ainda para levantar, que eu tinha que me agarrar nas coisas, meio que me encurvar. Não foi fácil esse período, devido à questão da falta de postura e das condições também que eu estava sentado. Para este fisioterapeuta, o ideal é que as pessoas façam pausas durante a jornada de trabalho. O ideal seria ela levantar para pegar água, levantar e ir para o banheiro, levantar para ir para outro local para ela fazer sua refeição. Já são 3 movimentos diferentes que ela pode fazer para ela levantar. Já são 3 horas do exemplo de um trabalho que fica umas 6 horas sentado. E reforça, é preciso sentar corretamente para manter a coluna em dia. Você tem que sentar embaixo de 2 ossinhos do quadril, com os 2 pés apoiados no chão, para você formar um apoio correto para as suas pernas e as suas pernas descansarem. Porque se você manter a perna para frente, você vai sobrecarregar o joelho ou a própria lombar. E as suas costas têm que estar todas apoiadas na cadeira. Ela não pode ficar à frente demais por muito tempo, senão você começa a sobrecarregar e a musculatura não aguenta. E também não pode ficar muito relaxado, porque também chega uma hora que a musculatura vai ceder também,
e vai machucar também a coluna. Em caso de fortes dores e também de um possível tratamento, a pessoa está resguardada ao direito de um atestado médico, independentemente se o trabalho é feito em casa ou no escritório. Se o trabalhador ele não está se sentindo bem, precisa ir ao médico, precisa se ausentar, vai ficar afastado alguns dias, tudo vai ocorrer da mesma forma. Ele vai ter o deslocamento dele ao médico, pegar o atestado e apresentar para a empresa. Como o trabalho não é presencial, ele precisa apresentar o atestado da forma que a empresa tem feito a comunicação. Então, ou por e-mail, ou se tiver algum sistema próprio, enfim, ele precisa da ciência para o empregador desse afastamento temporário de algum meio. E aí ele vai atender a forma que a empresa tenha feito orientação para essas comunicações. Para manter a saúde em dia durante a pandemia, em Maceió, o servidor público André faz exercícios em casa. E é também na tela do computador que ele recebe orientações de um profissional para a atividade. Eu inseri os exercícios físicos que eu costumava fazer numa academia, com o apoio de um profissional da educação física, por exercícios online, da mesma forma orientado por profissionais da educação física. E além disso, eu procurei investir em atividades que eu não fazia antes, como yoga e meditação, né? Porque isso eu penso que me auxilia no controle da ansiedade e para superar a diversidade do momento. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Acesse também o nosso site, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até mais. Créditos finais. Produção, Marcela Luiza. Reportagem, Fernando Budaete, Fernando Tavares. Edição de texto, Érica Michele. Cabelo, maquiagem, Kellen Matheus. Figurino, Carito Oliveira. Cinegrafia, Jefferson Martins e Luiz Guilherme. Assistência técnica, Paulo Vaz. Edição de pós-produção, Diego Galeotti. Videografismo, Lucas Matias. Audiodescrição, Visual, roteiro, Caetano Leão. Narração, Ana Luiza de Franco. Núcleo de programação, Rosa Lassen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Flávio Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça Essencial 2020.